Informo os senhores jurados que podem também fazer perguntas ao requerente, senhor Bento Santiago, antes da acusação e também antes, do ato da defesa. Juro dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Juro. Declaro instalada a presente sessão, onde será submetida a julgamento a ré, aqui presente, senhora Capitolina Santiago, acusada por seu marido, o requerente Bento Albuquerque Santiago, de adultério, de acordo com o Código Penal de 1830, artigo 253. Juro dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Juro. Senhores promotores, por favor, vocês possuem 10 minutos para fazer as perguntas para o Bentinho, ok? Depois nós vamos para a defesa, que também vai fazer 10 minutos para fazer perguntas para o Bentinho. Então, senhores jurados, senhores promotores, senhores advogados, peço que todos fiquem atentos ao depoimento do senhor Bento Santiago. Por favor, senhor Bento Santiago, quais são suas exposições do fato? Todas as exposições que vamos mostrar agora vai ser mostrando todos os fatos que mostraremos que captou me traiu. Sim, não é mais necessário. Senhores jurados, desejam fazer alguma pergunta? Então, passaremos aos senhores promotores para as perguntas ao requerente, senhor Bento Santiago. Vocês têm 10 minutos. Podem começar. Senhor Bento Santiago, é dito pela acusação que o senhor tem um ciúme doentio pela Capitu. O senhor acha que o ciúme teria influenciado a Capitu de trair? Não vemos assim os ciúmes. Ciúmes esse que você citou, não vejo ciúmes doentios, porque não vejo a semelhança entre doença e ciúmes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ciúmes mostra o amor que você sente a uma pessoa, mostra a uma pessoa o quanto você sente por ela. E por que essa pessoa irá te trair? Não faz sentido. Outra dúvida que é apresentada, o senhor realmente amou a Capitu todo esse tempo que passou, mesmo depois de saber que ela te traiu? Bom, o meu amor por Capitu começou desde quando eu era criança, onde prometemos um ao outro que um dia iremos nos casar. Um amor que eu sentia que não poderia ser medido ou nem mesmo contado para ninguém. E mesmo depois de ver todos esses fatos, eu ainda não tive um amor por ela. Senhor Bento Santiago, o que te levou a dizer, após uma briguinha de adolescência, que teve vontade de enterrar as unhas no pescoço de Capitolina, cravar-lhes bem até ver sua vida sair em sangue? A senhora certamente já deve ter passado pela adolescência. A adolescência é uma fase difícil, pode ser para qualquer ser humano. Tal esse que foi um momento de oportunidade, foi um momento de fraqueza mesmo. E sim, que a emoção tomou conta. Então, se o senhor concorda que a adolescência é um período complicado, por que julga tanto Capitolina de acordo com suas lembranças dela de adolescência? A adolescência, eu julgo por causa que todas as pessoas sofrem com isso. Eu não digo que somente Capitu, naquele tempo, a fazia tal ato, e sim por toda a vida. Até o seu devido lugar. Senhores promotores, podem iniciar as perguntas para a prima Justina. Antes, vamos fazer o juramento com a testemunha prima Justina. Jura dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Vamos começar aqui. Prima Justina, a senhora sempre foi uma mulher muito observadora. O que a senhora achou da estranha aproximação de Capitolina que Capitolina estava tendo para com Dona Glória enquanto Bentinho estava no seminário? Capitolina sempre foi uma menina manipuladora. Usava
para conseguir seus desejos. Logo após a ida do Bentinho para o seminário, aproveitou-se da situação para aproximar-se de Dona Glória, fazendo-se de boa moça para conseguir o que queria, que era a riqueza que tanto desejava. 5 minutos, terão 5 minutos para as perguntas à testemunha Justina Santiago. E os jurados também podem, a qualquer momento, fazer as perguntas, tá? Desde que sejam dirigidas a mim e assim eu transfiro a pergunta para a testemunha, ok? Se você não conversava com ela, como você poderia afirmar que ela era dissimulada? Como eu já disse, eu sou bastante observadora, percebo tudo o que está acontecendo. Então você tentava manipular o tempo para que ele terminasse com o Capitolino? Não, eu estava apenas mostrando-lhe os ciscos que ele tomaria, caso ele houvesse a ter algo com o Capitolino. Sem mais perguntas. Jura dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Juradíssimo. Senhores promotores, agora vocês têm 5 minutos para as perguntas ao senhor José Dias. O Senhor foi quem lembrou Dona Glória de sua promessa, mas após o súplico de Bentinho, o Senhor mudara de ideia, inclusive o ajuda a sair do seminário. O que levou a tal mudança? Com certeza. Sempre me preocupei com o bem de Bento e da família Santiago. E quando me vieram a falar sobre isso, senti até um baque na minha pessoa, pois achei que eles estavam empolgadíssimos a ir para o seminário. Jura dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Sim. Senhores promotores, 5 minutos para as perguntas ao senhor Cosme Santiago. Senhor Cosme, quais são suas concepções sobre o sagrado matrimônio? Sagrado matrimônio é uma união de Deus entre duas pessoas que se amam muito. Vamos dizer assim, entre a relação, podemos dizer que as duas pessoas unidas podem fazer uma bastante emoção e caráter. Então o senhor está falando que o casamento é quando duas pessoas se amam e elas estão a fim de tornar a vida inteira juntos, sem traição e sem mentira? Claramente isso. Jura dizer a verdade e somente a verdade em nome da lei? Juro. Os advogados da defesa podem iniciar as perguntas. Os senhores possuem 5 minutos. Sancha, circularam boatos que o seu marido a traiu com uma dançarina. O que te faz pensar que ele não te trairia novamente? Então, esse boato foi verdade sim, não nego, mas depois que tudo aconteceu, tanto que nem fui eu que descobri, foi ele que me contou sobre isso. E quando ele me contou, resolvemos tudo como uma família. Ele me contou, conversamos muito sobre isso, pediu perdão e jurou para mim que nunca mais faria isso. E Escobar sempre foi um homem de muita palavra, foi o que me fez apaixonar cada vez mais por ele, até o dia de hoje. Não consigo esquecer o jeito que ele tinha por mim, de tão sincero que ele disse. E grande proximidade com o Capitu, correto? Sim. E não havia segredos entre vocês. Não. A senhora mesmo, sendo muito amiga de Capitu, disse certa vez que ela era gastadeira. A senhora poderia me explicar como ela é gastadeira e durante a crise, de onde saíram as 10 libras esterlinas e quais eram as desculpas de Escobar para visitar Capitolino? Bom, primeiramente, desculpa Escobar para visitar Capitolino. Não ia visitar apenas Capitolino, mas assim é mesmo. Os dois tinham combinado jantar juntos, nada demais entre casais amigos. E as 10 libras esterlinas, eu não estava presente na hora para saber como ela decidiu isso. Não tenho conta com o dinheiro dela. Os
parabéns mesmo pelo brilhante trabalho realizado. Vocês aqui todos são vitoriosos. Nós temos que chegar a um resultado, né, sobre a sentença, então, da Capitolina. Mas o trabalho foi desempenhado brilhantemente pelos dois grupos, tanto pela defesa como pela promotoria. Vamos, então, para o resultado dos quesitos. Primeiro quesito é sobre a materialidade e o fato. Entre os anos de 1865 e 1871, a acusada, no Rio de Janeiro, teria se envolvido intimamente com outro homem que não seu marido? 8 responderam sim, 5 responderam não. Segundo quesito é sobre a autoria ou a participação. Com tais condutas, a acusada deu causa ao adultério? 7 dos jurados responderam sim, 6 responderam não. E o terceiro e último quesito, que leva então à sentença: a acusada deve ser condenada por adultério? E por 7 votos a 6 declaro a ré Capitolina Santiago condenada. A sua lembramos que por 7 votos a 6 ela foi declarada condenada, foi julgada condenada, e a pena aplicada será de prisão com trabalho por 3 anos, conforme o artigo 250 do Código Penal de 1830. Encerro o Tribunal do Júri simulado. Quais as diferenças que você notou entre o casamento de Bento e Capitolina Santiago? Uma diferença significativa, já que agora Bento tivera a certeza de que fora traído. Sim. E como surgiu a desconfiança sobre Capitolina? Pelos olhares. A minha desconfiança ou... Sua desconfiança, em cima de Capitolina? Desde pequena, pelos olhares. As insinuações em cima dos homens. Sim. Muito obrigado. Você não percebeu nenhum ato de vingança em Bentinho com sua amiga Sancha, por ciúmes? Olha, não de parte de Sancha, porque ela é muito amiga minha. Sim. Sei que ela jamais será capaz de fazer algo assim comigo, assim como eu não fui capaz de fazer algo assim com ela. Agora, por parte do Bentinho, como ele já está disposto a qualquer coisa para me punir, já não sei o que responder. Talvez sim, talvez não. Sim. Muito obrigado. Como você reage com esse julgamento causado por uma possível traição de sua melhor amiga? Eu acho absurdo, porque Capito sempre foi uma pessoa muito confiante, muito maravilhosa, muito religiosa. Ela nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Eu fico impressionada que muita gente tenha achado isso, porque é realmente um absurdo. Pelas palavras de Escobar, seu marido, como era a relação de Bento Santiago e Capitolina? Eles sempre foram muito carinhosos um com o outro, trocavam muitos elogios, muito afeto. Capito sempre falava comigo sobre a reação dele, o jeito que ele olhava para ela. Ela era muito apaixonada por ele, ela nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa.
Obrigada, senhora Sângela. De nada. Boa noite. Qual a sua primeira desconfiança percebida por você, por que você levasse a Capitolina a esse julgamento? Na verdade, tudo começou com várias coisas ao mesmo tempo, quando caiu a ficha. Mas a principal mesmo foi quando eu vi meu filho, suposto filho, crescer, depois virar uma criança e ver que ele tinha características que não eram minhas. E sim, descobrir. Então, muito obrigado pela entrevista. Sobre o desfecho agora que a Capitolina foi condenada, vai ser presa, você está satisfeito com o resultado das teses, com o resultado em geral do julgamento? É claro. O que foi? A lei foi cumprida. Tudo que mostramos lá foi realmente mostrado que era verdade, de tudo aquilo que ela fez, que a traição, tudo aquilo foi posto e foi julgado corretamente. Sim. Muito obrigado.